Não, pode passar para... Perfeito. Com a palavra, deputado Éder Mauro. 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, sem dúvida nenhuma, mostrar a todo o povo brasileiro o que hoje aconteceu no nosso Brasil. As imagens que simplesmente estavam por ordem do presidente descondenado Lula, sob sigilo, vazou através da CNN. E mostra claramente o ministro general Gonçalves Dias, que não honra as calças que veste, não honra a tropa do exército, simplesmente direcionando, recebendo pessoas que supostamente mascarados seriam de direita, seriam patriotas, que tudo mostra que pelas suas atitudes, senhor presidente, pessoas plantadas, programadas para fazer o quebra-quebra, porque ele, junto com os funcionários, junto com os seguranças que lá estiveram, tinham todo o poder e a condição de evitar que aquilo tivesse acontecendo dentro do palácio. Ele, convidado a estar aqui nessa comissão para que falasse sobre o 8 de janeiro, hoje, às 10 horas da manhã, simplesmente ligou para a presidência desta comissão e disse que estaria aqui. Como vazaram as imagens do palácio mostrando as suas atitudes criminosas dentro do palácio, direcionando pessoas ao quebra-quebra, ele simplesmente conseguiu um atestado para que pudesse dizer que estava com um quadro clínico agudo. Eu não tenho a menor dúvida que o quadro clínico agudo, senhores, foi um quadro agudo de vazamento de imagens, que lhe coloca no rumo, na direção daqueles que têm que verdadeiramente ser investigados. E eu não vejo ainda o porquê o Supremo Tribunal Federal não tomou as providências, como assim o fez com o Anderson Torres, para que ele já pudesse estar preso. E não tenho dúvida, senhor presidente, que já é assim uma jogada da esquerda para que ele seja demitido, para que ele peça a renúncia, para que não possa estar aqui perante esta Comissão de Segurança Pública para esclarecer o que todos estão vendo. Porque ele não terá saída em mostrar e dizer que aquilo que está ali não é aquilo, embora seja sempre o que a esquerda faz, em dizer que o verde é amarelo, que o azul é preto e que a verdade é mentira. Então eu não tenho dúvida disso. É uma jogada. Não se espante se daqui a pouco sair de que o ministro renunciou. É jogada para que ele não esteja aqui nesta casa prestando esclarecimentos. E a gente espera que o Supremo Tribunal Federal tome as providências e que coloque na rua aqueles inocentes que estão lá presos. Obrigado, deputado Éder Mauro. Tudo bem, Éder Mauro. Com a palavra, a deputada Carla Zambelli, dando seguimento à fala pela liderança da minoria. 3 minutos. Obrigada, presidente. Há pouco tempo saiu uma nota do GSI, não sei se os senhores já viram, mas no segundo parágrafo ele diz claramente o seguinte, que as condutas das pessoas nesse vídeo que saiu hoje na CNN estão sendo apuradas e que os culpados serão responsabilizados. Sempre tentando culpar e responsabilizar aquela pessoa que não tem cargo, que está lá embaixo, que não é vista, para poder encobrir os crimes de quem está em cima. Eu quero dar 6 condições para o que a gente vai falar logo em seguida. Primeiro, se o general Sombra Gonçalves Dias deixou manifestantes entrarem, inclusive conversaram, né, deu todas as condições para eles entrarem, se também o GSI e todo o governo, e mais o STF, recebeu informação da ABIN, de que estariam vindo carros para cá e também ônibus, etc., para a manifestação do dia 8 de janeiro, que era para ter sido pacífica. Terceira condição, se o líder do governo, aqui nessa sessão, todo mundo pôde ver que ele topou o acordo de sessão extraordinária em menos de 24 horas, ele topou que o ministro seja convocado, ou seja, tão bonzinho, né? Aí a gente viu também uma pessoa do PCdoB falando que não precisa estar lá, esse ministro não pode mais estar lá. Se também, quarta condição, se as imagens do Planalto ficaram 4 meses em sigilo, 4 meses em sigilo, e sempre falando, não, vai ficar em sigilo, não liberaremos, foram liberadas justamente na data de hoje, justamente pela CNN, né? Uma das
das televisões, que sempre está aí, Miriam Leitão, né, a rede passapano do Lula. Se, além de liberar hoje, foi justamente um dia depois, aí vem o número 5, que ontem era para ter sido lida, a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. Se a gente juntar tudo isso, que ontem era para ter sido instalada a CPMI, que hoje o ministro estaria aqui, justamente hoje também é liberado as imagens da CNN, e se pedem justamente, né, ontem falaram, pediram pelo menos uma semana para instalar a CPMI. Se a gente juntar tudo isso, e todo mundo aqui disse da demissão do ministro, que provavelmente não vai ser mais ministro, etc., gente, na verdade, a culpa nem é desse ministro, tá? A culpa é de quem está acima do ministro, a culpa é do Lula. O Lula já sabia de tudo isso, foi o Lula quem mandou o ministro do GSI abrir passagem para as pessoas, foi o Lula que pediu para que o MJ só ficasse assistindo da janela, foi o Lula que provavelmente conversou com o STF para tirar a segurança da STF para poder ter entrada lá. E por esse motivo, presidente, nós vamos pedir hoje a prisão preventiva do ministro Gonçalves Dias, que apesar dele não ter o domínio da informação, né, ele é um boi de piranha. Ele é um boi de piranha que, sim, agiu para que as pessoas pudessem entrar lá no Planalto. Então ele foi feito, imagina só, o sombra do Lula, o guarda-costas do Lula por 8 anos, né, o homem de confiança do Lula está sendo entregue como boi de piranha. Isso tudo só mostra que o Lula, de posse da informação da BIM, cometeu crime de responsabilidade por atentado contra a democracia. Lula tem o domínio do fato. Lula tem que ser empichado por conta desses atos de hoje. Então, a gente esclarece mais uma vez, nós vamos pedir a prisão preventiva do general Gonçalves Dias, não só a prisão preventiva, como a apreensão do passaporte. E o porquê dessa prisão preventiva? Porque ele pode destruir provas, ele pode ameaçar as testemunhas e pode fugir. Então, esse pedido hoje está sendo assinado por vários deputados de vários partidos, MDB, o PL, o Novo talvez vá também assinar, o Podemos vai assinar, e esse ministro tem que estar na cadeia, como disse Marcel Van Hatten. Muito obrigado. Obrigado, deputada Carla Zambelli. Antes de passar a palavra para o deputado Zé Trovão, quero cumprimentar aqui o nosso sempre ministro do Turismo, ministro Gilson Machado, que visita e abrilhanta a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Seja sempre, ministro, seja sempre bem-vindo. Tens aqui parceiros, amigos, e venha mais vezes nos visitar aqui na Comissão de Segurança Pública. Um abraço. Com a palavra, deputado... vai abrir primeiro, ok. Então, agora falaria o Zé Trovão, o deputado Zé Trovão, mas vai passar para a deputada Carol Detone, então, por 4 minutos. Muito obrigado, presidente. No dia de hoje, nós vimos fatos gravíssimos, que não só devem ser investigados, presidente, não só deve ter a convocação do ministro de Segurança Institucional da Presidência da República, como a gente já quer saber se o PGR já pediu a prisão preventiva do ministro Gonçalves, depois do vazamento dessas importantes imagens que revelam o porquê que o PT não queria que as imagens fossem vazadas. Nós queremos saber também se o ministro Alexandre de Moraes, com a mesma celeridade que ele decretou a intervenção federal, com a mesma celeridade que ele decretou a prisão do ministro Anderson Torres, se ele já decretou a prisão do ministro Gonçalves, e também se ele já decretou a prisão do ministro da Justiça. Inclusive, a gente vê que a esquerda esteve aqui nessa comissão concordando com a convocação dele, porque eles estão querendo novamente blindar aquele que a gente considera que deve ter sido, sim, o grande colaborador, o grande inventor, como sempre, de todos os esquemas do PT, é o presidente Lula. Essa é a primeira... Hoje é o dia que o Lula começa a cair, é o dia que o governo começa a desmoronar pelas mentiras e falsidades desse governo. Presidente, eu já tinha apresentado na CCJ um pedido de convocação do ministro do GSI, mas pelo princípio da especialidade, eles disseram que seria aqui na comissão. Porque a gente já queria saber por que ele tinha, com 20 horas de antecedência, dispensado 36 pessoas da guarda da presidência. E quando a gente vê as imagens, a gente vê que não houve só uma omissão dolosa.
Houve uma colaboração, uma conivência e um incentivo para que as pessoas entrassem. E a gente vê dois tipos de manifestante naquelas imagens. A gente vê os manifestantes pacíficos, que quando vêm os atos de depredação chegam e não param de quebrar. E a gente vê pessoas mascaradas, que nem os black blocs da esquerda, que vão lá com o intuito de destruir. E desde 2014, nas manifestações de direita, a gente via que todas as manifestações eram pacíficas. Por isso que nós queremos a abertura da CPMI do dia 8 de janeiro, porque a gente sabe que o verdadeiro intuito dos patriotas brasileiros de verde e amarelo que estavam se manifestando naquela ocasião, eles eram pacíficos. E a gente sempre desconfiou que haviam infiltrados naqueles atos, e agora há essa fala do governo federal, esse intuito de não revelar essas imagens, e agora a vinda à tona dessas imagens mostra que o que eles realmente querem ocultar é um verdadeiro crime cometido pela mais alta cúpula do governo federal, que no mínimo é o crime de prevaricação, que é quando se deixa de praticar atos de ofício. Ora, o ministro do GSI é o ministro de confiança do presidente da República. Ele é o braço de direito, ele é da segurança institucional da presidência da República, responsável pela segurança institucional do Palácio do Planalto, cujas imagens não queriam ser reveladas e agora mostram uma verdadeira conivência. Então, nós estamos assinando o pedido que vamos encaminhar no dia de hoje, como a deputada Carla falou, para o Procurador-Geral da República possa pedir a prisão preventiva do ministro, e assim a gente pode investigar a fundo pela CPMI, que deve ser aberta, que não foi aberta ontem, mas deve ser aberta imediatamente, para a gente investigar todos esses atos. Então, prisão já para o ministro, convocação já nessa comissão para a gente chegar à verdade dos fatos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputada Carol Detoni. Com a palavra, o deputado Zé Trovão, por 4 minutos. 4 minutos. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui, parabenizar o senhor pelas conduções brilhantes que o senhor tem tido nesta comissão. Sabemos nós que a esquerda, desde o início dos trabalhos dessa comissão, tem tentado de toda maneira desestabilizar os nobres deputados que aqui vêm fazer o seu papel, que é denunciar, que é defender as suas causas. Mas nós sabemos que todo esse plano que já vem sendo criado pela esquerda, não é de agora, não é do dia 1º de janeiro, na posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Já é um plano já desde 2018, quando tentaram entrar à presidência novamente e não foram vitoriosos. Bom, senhor presidente, nós estamos preocupados com o rumo que o Brasil está tomando, e é muito rápido. E eu quero fazer um breve relato do que acontece agora com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sai do Brasil, vai para a China, leva junto consigo o líder da CUT e o líder do MST. O líder da CUT já disse que foi pago pelo Itamaraty a viagem dele. Então foi gasto com dinheiro público. O líder do MST ainda não declarou quem pagou a sua viagem. Mas por que eu estou falando isso? Ele leva 2 terroristas para uma viagem institucional, uma viagem importante de negócio para o Brasil. Aí você vai me perguntar, mas Zé Trovão, o que isso tem a ver com esta comissão? Meu pai dizia que quem anda com porco come farelo. E nós já estamos enxergando isso há muito. A quem rodeia Luiz Inácio Lula da Silva? Quem está do lado dele? E agora se mostra o chefe do GSI, uma pessoa que deveria respeitar a sua farda, o seu juramento, porque ele fez um juramento. Eu não sou militar, mas sei que todo militar, em sua formação, faz um juramento. E ele o fez, jurando defender esta pátria contra os inimigos internos, externos, acima da sua própria vida. E o que este cidadão fez? Se omitiu. Enquanto vândalos destruíam patrimônio público que sai do bolso do trabalhador que levanta às 4 horas da manhã para gerar impostos para essa máquina que é obesa e ineficaz funcionar, ele simplesmente se omitiu. Fez de conta que nada estava acontecendo. Então eu corroboro com a deputada Carla Zambelli e com a deputada Caroline Detoni e com os demais deputados que já falaram. Nós temos sim que determinar a prisão do chefe do GSI. E nós temos sim que abrir um processo de impeachment. Na verdade, já foi aberto o processo.
coletamos assinaturas para que aconteça o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua catrefa. Porque nós não podemos continuar permitindo que o Brasil continue nessa linha, neste trilho, que é o trilho da destruição e da miséria e do comunismo, e nós fiquemos todos de braços cruzados, como se nós fôssemos acéfalos ou espantalhos aqui nessa casa. E eu tenho certeza que nesta casa não existe nenhum espantalho. Todos os deputados que aqui estão têm compromisso com a verdade. Aqueles que não têm, em breve, vão caçar o seu caminho também. Porque o povo não vai mais admitir que esses absurdos continuem acontecendo e que nós fiquemos de braços cruzados. E quero dizer nesses últimos segundos que eu repudio a fala de qualquer um que tenta contra a democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Trovão. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.